Bem-vindos ao canal 1001 Projetos. Este é o 10º vídeo e estamos aqui para considerar hoje uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos. Será que o projeto que eu estou a gerir é um projeto complexo? Vamos ver alguns aspectos sobre este problema e tentar conduzir a uma resposta. Vamos começar um bocadinho a falar sobre complexidade, o que é que significa complexidade. Depois, como podemos avaliar a complexidade e muito mais do que isto ser uma aula sobre complexidade, vou-vos apresentar 3 formas bastante diferentes, perspectivas diferentes, sobre como avaliar a complexidade num projeto, sendo que não são as únicas formas que existem, nem são as melhores, são apenas exemplos de perspectivas diferentes sobre a complexidade. Depois, vamos tentar fazer um exercício com um exemplo simples. Vamos sentar-nos à mesa e pensar numa refeição, que é uma coisa que todos nós podemos facilmente perceber, independentemente da nossa área profissional de expertise. E por último, vou-vos dar 3 referências bibliográficas que me parecem relevantes e dar-vos uma novidade também nessa altura. Então, vamos a isto. A melhor forma de começar a falar sobre complexidade é irmos ao dicionário e vermos o que é que significa complexidade. Para isso, recorri ao Primeirã e, debaixo do verbete complexidade, descobri que é a qualidade do que é complexo. Às vezes os dicionários. Mas não me dei por vencido e fui ver o que é que queria dizer complexo. E então chegou aqui uma aproximação mais clara. Diz complexo é aquilo que encerra várias coisas ou ideias. Aquilo que não é simples. A segunda é óbvia, mas a primeira, aquilo que encerra várias coisas ou ideias. Ainda assim, é uma definição muito singela para aquilo que nós precisamos para trabalhar. E então fui à procura noutros sítios. Essa fonte adicional foi a Infopédia, uma enciclopédia online da Porto Editora também. E o que é que nos diz sobre complexidade? Bem, primeiro aquilo que é óbvio, que é a qualidade do que é complexo. Já tínhamos lido isso antes. Mas depois diz também que é a existência, num sistema, entenda-se, numa determinada situação ou problema, de uma multiplicidade de dados ou elementos que estabelecem relações intrincadas, compreendemos, entre si. Estamos, portanto, a falar não só da existência de vários elementos, vários dados, vários atores num mesmo plano, num mesmo sistema, mas que estes estabelecem entre si relações que de alguma forma são intricadas e por isso é que conferem ao sistema essa característica de ser complexo ou não ser fácil de analisar à primeira. Se quiséssemos procurar uma definição mais adaptada à parte da gestão de projetos, talvez pudéssemos dizer que a complexidade de um projeto tem muito a ver com o grau de dificuldade na concretização dos objetivos desse mesmo projeto, tendo em conta alguns fatores que são interdependentes, lá está, entre si, como dizia a definição de há pouco. Como são, por exemplo, as expectativas das partes interessadas, como são o volume, o número e a dimensão, tamanho das atividades que têm que ser realizadas, a incerteza associada ao próprio projeto, o ritmo de execução e as tradicionais restrições do triângulo dourado ou do triângulo de ferro, de ouro ou de ferro, que são o âmbito, o custo, o tempo e a qualidade. E eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui também para vocês verem se quiserem. E, portanto, quando falamos do grau de dificuldade de concretização dos objetivos, isso depende muito, obviamente, por um lado, da tarefa a cargo, daquilo que é o âmbito do projeto, mas também de quem está a executá-lo. E por isso eu coloquei aqui uma imagem que vos pode parecer estranha, que é a de um evento de bull riding nos Estados Unidos. E para vos tentar um bocadinho passar a ideia que, por um lado, temos aquilo que é a genica do touro, não é? O nosso projeto, e que pode ser mais ou menor, e varia de touro para touro e de momento para momento. Mas, por outro lado, está também a competência e a experiência do gestor de projeto, que é aqui
o nosso competidor que está agarrado ali com uma mão, fazer tudo para não cair. Portanto, se calhar para mim, um animal quase manso ou manso seria um grande desafio, porque nunca fiz aquele tipo de atividade. Mas para um profissional, provavelmente um touro difícil, que me dispararia pelo ar ao primeiro momento, será um desafio razoável, mas não demasiado difícil para essa pessoa que é profissional. Portanto, a complexidade depende muito da nossa experiência. E um bocadinho a título de provocação, se preferirem, deixo-vos 2 minutos sobre aquilo que pode ser a complexidade de quem nunca foi confrontado com uma coisa. É um excerto do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que já tem uns anos, e a reação de um povo indígena perante um objeto que nunca tinha visto. São 2 minutos, mas acho que vos vão ajudar a perceber um bocadinho onde quero chegar. But in the Kalahari, it's always Tuesday, or Thursday if you like, or Sunday. No clocks or calendars tell you to do this or that. Lately, strange new things sometimes appeared in the sky. Noisy birds that flew without flapping their wings. One day, something fell from the sky. He had never seen anything like this in his life. It looked like water, but it was harder than anything else in the world. He wondered why the gods had sent this thing down to the earth. It was the strangest and most beautiful thing they had ever seen, and they wondered why the gods had sent it to them. Gabo got his finger stuck in the thing, and the children thought he was very funny. At first, he tried the thing out to cure thongs. It had the right shape and just the right weight. It was also beautifully smooth and ideal for curing snakeskin. And Gabo discovered you could make music on it. And every day they discovered a new use for the thing. Reparem como um objeto estranho, quando introduzido numa sociedade que não o conhece, que não sabe como lidar com ele, cria uma complexidade e tem um conjunto de derivações que não são de todo esperadas à primeira aproximação. De forma semelhante, quando nós somos expostos a um projeto para o qual não temos ainda o expertise suficiente para lidar, porque não lidamos com projetos de tamanha dimensão, porque nunca trabalhamos com tantos stakeholders, porque não conhecemos a cultura, porque não conhecemos a indústria na qual o projeto está a desenrolar, isso faz com que a complexidade aumenta. E não aumenta tão só porque o projeto se transformou, mas porque nós que vamos ser o homem em cima do touro, ou a mulher em cima do touro, não temos as competências, não temos a experiência necessária. E é por isso que o nível de complexidade do projeto está diretamente relacionado com o nível de risco de nós não atingirmos os objetivos do projeto. Falar então de 3 formas de avaliar a complexidade. A primeira, e muito simples, é pelo número de stakeholders do projeto. Sabendo que os stakeholders são aqueles que temos que ir ao encontro das expectativas deles, e portanto, quanto mais stakeholders tivermos, mais complexo é o ecossistema. A segunda forma que vos proponho é através de uma framework chamada Diamante e um modelo chamado NTCP, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso. A terceira é o modelo Cynefin,
que é um modelo que se assenta muito naquilo que é a causa e efeito e nós conseguirmos ou não antever o resultado dos nossos atos. Mas vamos ao primeiro. Na verdade, o primeiro assenta numa relação simples, que é o número de canais de comunicação que existem conforme vamos juntando pessoas ao nosso ecossistema. E como isso torna as coisas mais complexas e mais difíceis de gerir. Bem, obviamente, se tivermos duas pessoas, há só um canal de comunicação, é relativamente fácil que as coisas aconteçam e aconteçam bem. Se nós juntarmos uma terceira pessoa, o que é que sucede? Bem, nesse caso, abrem-se mais dois canais de comunicação. E, portanto, ficamos com 3 canais de comunicação. Mas e o que acontece se juntarmos uma quarta pessoa? Bem, se for uma quarta pessoa, vão aparecer mais 3 canais de comunicação. E, de repente, aquilo que era uma coisa simples, reparem, escala para 6 canais de comunicação. E quando chegamos a, por exemplo, ter 6 pessoas, nesse caso temos 15 canais de comunicação. A fórmula é aquela: número de pessoas, de stakeholders, vezes o número de stakeholders menos 1 a dividir por 2. Isso dá-nos o número de canais abertos e dá-nos uma luz um bocadinho da complexidade que o projeto pode ter, já que temos que ir ao encontro daquilo que são as expectativas e as restrições que cada um dos stakeholders lança para o projeto. Perguntar-me-ão, é a forma mais eficaz ou uma forma mais verdadeira de aferir da dificuldade do projeto e da sua complexidade? Não, é uma forma relativamente simples e especialmente em ambientes muito voláteis e pouco técnicos, é uma das formas eficazes que existe de o fazer. O segundo, modelo NTCP. O modelo NTCP, que se chama normalmente Framework Diamante, assenta em 4 vetores-chave de avaliação. O primeiro é a novidade. Até que ponto os nossos projetos implementam coisas que nunca foram feitas antes? Qual é o grau de novelty? E quanto maior for o grau de novelty, de novidade, de inovação, se preferirem, mais difícil será o projeto. O segundo é a tecnologia. Bem, e a escala aqui vai da tecnologia comum, banal, completamente utilizada, completamente banalizada, perdoem-me a repetição da expressão, até aquilo que são tecnologias disruptivas e não testadas. E obviamente que quanto menos sedimentada tiver a tecnologia, maior é a dificuldade, maior a complexidade do projeto que estamos a avaliar. O terceiro é aquilo que os autores chamam de complexidade e que eu preferia que se chamasse abrangência. E porquê? Bem, porque o que se procura aqui retratar é se estamos a falar de um projeto apenas com impacto local, atómico, se é uma coisa que envolve um sistema, um conjunto de entidades, de sistemas informáticos, de pessoas, ou se é algo que é generalizado, e aí a expressão usada pelos autores é array. E a última, que é o ritmo. Se estamos a falar de uma coisa que é urgente, se estamos a uma coisa planeada, ou se é uma coisa reativa. E aí existem os níveis, desde o normal até ao blitz, que é o caso em que estamos claramente a reagir e a jogar contra o relógio. Coloco aqui um diagrama do modelo diamante para mais claramente se conseguir perceber a escala. E como veem, existem os 4 eixos, não é? Começando por o novelty ou novidade, temos derivative, platform and breakthrough, ou seja, algo que está em continuidade, que é alguma evolução ou alguma coisa que é completamente disruptivo. Depois, em termos de pace, de velocidade de execução, temos o regular, o fast, o time critical e o blitz. Portanto, o primeiro caso é o caso em que nós fazemos as coisas sem ter grande constrangimento de tempo. Temos o tempo todo possível e que desejamos para fazer a execução do projeto. O fast competitive é quando o passo é acelerado ou porque temos um competidor ou porque queremos de alguma forma explorar esse aspecto. O time critical é quando temos um deadline e o blitz é quando estamos a reagir a um evento
por exemplo, um terremoto, ou um sismo, ou outra coisa qualquer. Depois, a complexidade tem a ver com o assembly, ou seja, algo que seja local, algo que seja system, afeta o ecossistema, vários atores no ecossistema em que estamos envolvidos, ou array, em que é generalizado. E depois, quanto à tecnologia, temos desde low-tech, medium-tech, high-tech ou super high-tech. E lá está, mais uma vez, tentando apreender aquilo que é a influência da tecnologia no projeto e a dependência que pode existir do projeto face àquilo que é a tecnologia que vai ser adotada. O índice de risco é traduzido por proposta dos autores nesta ponderação. Deixem-me dizer que isto deve ser afinado de ecossistema para ecossistema, identidade para entidade, mas considero que a falta de outro pode ser adotada esta de base. E tenho aqui uma pequena tabela com 5 projetos e com a ponderação, e reparem que existe uma variação clara. Eu queria vos chamar a atenção para o B e para o C, linha 2 e linha 3, e reparem que o novelty é 3, é o máximo no projeto B, e isso dá 1,4 de índice de risco. No projeto C temos o 3 na complexity, na abrangência, e isso faz com que seja 2, e mostra aqui o peso bastante maior que a parte da complexidade, da abrangência, tem sobre a gestão do projeto e do risco associado a ele. E, portanto, está aqui um exemplo interessante, novamente um modelo relativamente simples e fácil de instanciar, e que nos permite aferir a complexidade e o risco associado a cada projeto que fazemos arrancar. O terceiro modelo é um modelo que eu gosto muito. É uma coisa completamente diferente. Eu costumo chamá-lo de Cynefin. Sei que não é exatamente assim e peço desculpa pela minha dificuldade em dizer exatamente da forma certa o nome do modelo. E baseia-se essencialmente naquilo que é, aliás, naquilo que é a cultura do sítio onde é que é executado o projeto, do ambiente do projeto e da capacidade que temos ou não de estabelecer uma relação causa e efeito entre os eventos. Cynefin quer dizer habitat em gaélico e, na essência, tenta demonstrar que existe uma grande influência do contexto sobre o projeto, o que também não nos deve surpreender. Com base nisso, são identificados 4 tipos de contexto. O primeiro, o simples, em que temos problemas com soluções conhecidas, é só escolher uma receita. Eu sei que tenho o carro sujo e sei que se for à estação de serviço e contratar o serviço de lavagem do carro, o carro uns minutos depois vai estar limpo. Não é? É simples. O complicado, que é o caso em que temos possíveis soluções identificadas, mas não é claro qual delas é que é mais adequada. Imaginem, pegando novamente na ideia do carro, tenho um risco no carro, não sei se aquilo passa simplesmente polindo, se vou ter que pintar de novo, e portanto há várias soluções e tenho que testar para perceber qual delas é mais adequada ou pedir a opinião a um perito, não sendo claro qual é que é efetivamente a mais efetiva na situação. O complexo é quando não se conhecem as causas do problema, nem se conhece a solução para o problema. E, portanto, o desafio primeiro é compreender bem o problema, experimentar soluções e depois aquela que se provar ser a melhor, aplicá-la. E aí depois passamos do contexto de complexo para complicado e o problema vai sofrendo downgrade em termos de dificuldade e em termos de complexidade, à medida que vamos compreendendo melhor e vamos mapeando soluções, vamos encontrando padrões que podem facilmente nos ajudar a, em situações futuras, resolvê-lo de forma quase imediata. A última das nossas do nosso contexto é o contexto do caos, que é muito típico dos desportos coletivos e também da guerra,
em que estamos num cenário de grande volatilidade, em que não conseguimos estabelecer padrões e aquilo que podemos e conseguimos fazer são, a cada momento, interagir com o sistema, agir e depois reagir consoante a resposta que o sistema nos dá. Não é? O enquadramento numa destas 4 categorias, por assim dizer, permite-nos escolher a melhor aproximação ao problema, ao projeto. Se vamos fazer uma coisa de aplicar, uma coisa simples, por hipótese, quer construir um edifício, o terreno está bem mapeado, tenho o projeto, é só aplicar a receita. Ou se eu quero construir uma ponte numa zona qualquer de um rio, e para isso preciso de fazer tudo de início e fazer testes e testar o solo e compreender as dinâmicas das marés e tudo isso para poder oferecer a melhor solução e não colocar nada em risco. Então, vamos lá ao nosso exemplo. Temos o projeto A, e o projeto A é: vamos fazer uns batidos ali especiais de cores curiosas com a nossa cara metade. Nunca fizemos batidos. Versus o projeto B, que é um jantar de amigos, que são pessoas que nós conhecemos bem, mas que vamos trazê-las todas cá à casa para um jantar daqueles que ficam na memória. Então, vamos tentar fazer aqui uma grelha. Então vamos lá comparar a complexidade dos nossos projetos. Os smoothies, os batidos, versus o jantar de amigos. E então, bem, as pessoas envolvidas no primeiro caso são 2, no segundo caso são 7. No primeiro caso, a complexidade por via do número de stakeholders e dos canais de comunicação é 1. No segundo caso, é 21. E é 21 porque são 7 vezes 6, 42, a dividir por 2, 21. O que mostra que, deste ponto de vista da gestão de pessoas, é muito mais complexo o jantar de família. Sobre a complexidade segundo o modelo Diamante, o NTCP. Bem, neste caso, o índice de risco é 1,2. Não é? Dissemos que era uma coisa relativamente nova, que temos o tempo todo do mundo, não há tecnologia e não há nada que, em termos de abrangência, que seja problemático, porque na verdade somos só nós os dois. Está tudo tranquilo. No caso de estarmos a falar do jantar de família, bem, é um bocadinho diferente. Porquê? Bem, porque o grau de novidade pode ser mais ou menos o mesmo, mas em termos de tecnologias já vai exigir ali algumas coisas adicionais. Em termos de abrangência, vamos estar a envolver toda a gente. 7 pessoas é muita gente. E, portanto, temos de ter cuidado com alergias alimentares, com coisas que as pessoas não gostam. Não é uma questão experimental como a primeira. E, por último, o ritmo tem que ser um bocadinho mais acelerado, porque nós sabemos que temos ali um deadline para a coisa, não é? E, portanto, reparem como aqui se reflete de 2 para 1, nessa razão, o nível de complexidade do projeto. No ambiente do Cnefin, bem, claramente que no primeiro caso é uma coisa complicada. Porquê? Bem, porque nós sabemos que temos várias receitas, mas não sabemos qual delas é que queremos aplicar, qual é que vai ser ao nosso gosto, e portanto vamos ter que experimentar. Existem várias, não sabemos qual é a melhor para nós. E no caso do jantar, bem, por um lado é simples, porque se formos todos aplicar aquela coisa de fazer o bacalhau com natas ou o lombo de porco no forno, em princípio funciona bem, mas isto se nós soubermos o gosto das pessoas e se as conhecermos. Se não conhecermos as pessoas e passarmos este jantar de 7 amigos para 7 pessoas que não se conhecem ou que se conhecem mal, torna-se altamente complexo, porque nós vamos ter que fazer por tentativa e erro. Se calhar temos que perguntar a cada um se tem alergias alimentares, se calhar temos que perguntar a cada um quais são as coisas que gosta menos, ou se calhar temos que pedir a outras pessoas que nos deem o que conhecem sobre eles neste assunto. Portanto,
pode se tornar muito difícil se nós conhecermos mal os nossos stakeholders. E esse é um aspecto que também é interessante quando falamos de gestão de projetos. Para terem algumas referências, deixo-vos aqueles que são os dois modelos que estão publicados. Deixo-vos também o PM Guide e disse que ia-vos dar uma novidade. A novidade é esta. A Apogep estabeleceu um protocolo com a UC e, portanto, aconselho-vos, se quiserem, a comprar os livros. Se os quiserem comprar, comprem na UC. Vou-vos explicar nos comentários como. E a Apogep vai receber o vales, um crédito em parte do valor que vocês gastarem na UC, que irá ser usado depois para nós comprarmos livros para sortearmos entre os associados. Portanto, ficamos todos a ganhar. Vocês não perdem nada. O livro até acho que tem um desconto se for com o código da Apogep. E em troca teremos livros para distribuir pela comunidade. Portanto, uma boa oportunidade. Isto eu queria partilhar convosco sobre complexidade. Não era para vos explicar tudo sobre complexidade, era apenas para vos apresentar algumas perspectivas. Obrigado por terem assistido ao vídeo, por estarem inscritos no canal. Inscrevam-se se não tiverem ainda. Deem o like se acharem que se justifica. Sigam-me no Twitter, sigam-me no LinkedIn. E vamos estando por aí. Um abraço a todos.